pegando já um pouquinho do gancho aí, o Ricardo, na verdade, eu estava falando até com o Eric, vou aproveitar esse gancho que a gente entrou na questão da política, vou fazer uma pergunta, na verdade, até para vocês dois, né? A gente viu agora, antes de eu continuar na questão do varejo, a gente viu agora ali o discurso do Bolsonaro falando dos R$400 para o auxílio, ele frisou muito bem da questão que não vão romper o teto, que tem uma responsabilidade. Eu até estava falando com o Eric que pode ser que a PEC dos precatórios, que estava marcada para hoje, mude a data por conta de talvez tenha que mexer no texto ou não, a gente isso ainda não sabe. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês aqui, na verdade, é o seguinte, né? Vocês acham que os investidores institucionais, pensando agora em investidor institucional, eles talvez possam reagir com um pouco mais de cautela, ainda mais depois desses fatos, desse anúncio aí dos programas sociais do governo? Como que vocês acreditam que vai ser essa reação, não só do mercado nosso, mas pensando mais em investidor institucional, talvez, diante dessas questões, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, depois eu queria continuar sobre o varejo. Mas vamos lá, Ricardo. Ontem, excelente pergunta, inclusive, ontem nós tivemos aí, na verdade, um aumento, né, do risco Brasil lá fora, muito por conta desses anúncios, né? O mercado está muito temeroso, realmente, como o Decá tinha falado, mostra-se, né, o intuito de não estourar o teto de gastos, só que assim, o estresse que nós tivemos nas curvas de juros ontem, né, mostra que o mercado não pensa dessa forma. O mercado ficou bem estressado, a gente teve um DI ali, um janeiro 24, né, que é um DI curto, tá, subindo quase 6% no intraday ontem. Isso é uma coisa assim muito, né, que nos preocupa bastante, né, uma questão muito latente para nós aqui enquanto mesa de operações. Por quê? Esse tipo de movimento dentro do mercado, porque a política ela conversa muito com o dólar e com taxa de juros, né? Outras questões, por exemplo, minério, petróleo, China e tudo mais, né, acaba conversando um pouco mais com a Bolsa. Então, o investidor institucional, a gente sente que ele realmente está estressado aqui dentro, né? E a nossa cesta, né, a gente faz parte da cesta a cesta mais volátil do mercado, que são os países em desenvolvimento, né? Então, essa cesta de produtos aqui, conforme aumenta a volatilidade, ou seja, conforme aumenta os riscos, né, os investidores internacionais tendem a tirar um pouco dessa cesta e passarem para lugares um pouco mais seguros. E com isso também conversa a possibilidade de uma alta taxa de juros americana, né, que também vai atrair um pouco mais de investidores para lá, para os mercados mais seguros, né? Então, o Brasil ele fica realmente numa posição onde ele precisaria entregar um fiscal um pouco mais limpo, né? Uma estrutura de governo, uma estrutura de dívida PIB um pouco mais alinhada para que realmente a gente tivesse aí uma atração maior de investidores institucionais. Esse mês aqui a gente ainda está vendo a balança aí, né, a entrada de fluxo de capital estrangeiro positivo, algo em torno de 6 bilhões, não estou muito certo desse número aqui, é um número que eu vi, na verdade, na semana passada, mas algo em torno de 6 bi, os investidores estrangeiros ainda estão vindo para o Brasil, né? Mas esse é um dado que a gente consegue ver aí com 10 dias de delay, né? Não é uma coisa que a gente vê tão no tique-a-tique. Então, é uma coisa que realmente preocupa e esse tipo de evento, na verdade, estressa muito o mercado, traz muita volatilidade e obriga o investidor não só institucional, né, como também o investidor estrangeiro a tirar um pouco o pé nas posições aqui no Brasil. Uhum. Bom, queria que o Marco também comentasse aí um pouquinho. Marco, a tua visão em relação a isso, será, né, que a gente vai ver aí alguma movimentação em relação aos investidores institucionais? O que eu falo também, não sei se o Ricardo tem essa visão também, mas assim, eu sempre falo assim que no fundo, sempre tem uma pessoa física, né? Então, a gente viu, pelo menos os últimos dados de setembro, é natural, a gente está vivendo tudo isso, então a gente também está ficando mais preocupado, naturalmente. Tem gente que está menos preocupado, né? Não está tão preocupado assim, tem gente que está mais, enfim, mas a gente está vivendo todo esse dia a dia, a gente acaba sendo contaminado. Então, pelo menos os últimos dados da Anbima, naturalmente as pessoas físicas sacaram, o número exato é 2,8 bi, dá cerca de 3 bilhões de reais, e os fundos de ações aqui em setembro. Então, naturalmente, quem que vai vender? O gestor, né, o fundo institucional. Então, eu digo assim, sempre no fundo, tem um fundo de pensão, né, que é institucional, mas também tem uma pessoa física, né, que tem que, enfim, aposentadoria, tem que se preocupar com essa visão de longo prazo, né? O investidor, o fundo,
Então, o que eu acho que a gente está vendo realmente é um contágio do pessimismo no curto prazo, que acaba levando os investidores a reduzirem suas posições em renda variável e acabam institucional tendo que reduzir suas posições e vender suas posições, diminuir posições. Então, eu digo assim, um fundo de ações, eu acho que ele está sempre comprado. O que pode estar acontecendo é saque no fundo dele, num FIA normal, e ele tem que vender a posição para estabelecer esse resgate, né, para devolver para o cotista. Então, eu acho que essa não é, talvez, vamos pegar aqui um gestor de fundo multimercado, talvez esteja se questionando, né? E aí realmente é uma decisão de alguns milhões ou bilhões de reais, falar assim, mas será que agora eu vou vender bolsa? Né? Eu entrei, teve gente, investidor pessoa física, investidor institucional também, que entrou a bolsa 3 meses atrás e está perdendo 15%, 20%, né, em determinadas ações. Será que vender agora... Realmente é um trabalho muito complexo, né? Nós, né? Nós fazemos a gestão do nosso patrimônio. Imagina você fazer a gestão de um patrimônio de terceiros, às vezes centenas de milhares de cotistas. É uma decisão bastante complexa. Mas com certeza a minha percepção é que o pessimismo ele está contagiando rápido, né? E a gente viu isso em julho, agosto, setembro. Estamos vendo ontem, né? Particularmente. Mas ia ficar aquela sensação, mas agora eu vou vender, né? Que está tudo muito barato, né, Ricardo? Exato, e assim, adicionando, excelente o ponto que você tocou aqui, né? Eu gostaria de adicionar mais uma coisa também aqui. Os fundos, assim, óbvio que o saque da pessoa física também é muito importante, né? Mas o incremento da volatilidade no mercado faz com que os fundos eles tenham que respeitar o VaR. Né? O que é o VaR? Sim. É o limite de risco que aquele fundo se propõe a correr. Né? Com o aumento das posições, ou seja, com o aumento da volatilidade, realmente a gente vê que esse fundo, ele por obrigação do próprio administrador do fundo, ele tem que tirar o pé também. Ele tem que vender algumas posições, ele tem que diminuir a sua exposição em risco. Né? Então o aumento da volatilidade, na verdade, faz essas duas pontas se conversarem muito bem, o que é muito negativo para o mercado. Né? Porque, de um lado, a pessoa física não aguenta, né? Se expôs um pouco mais por um momento de euforia do mercado, viu que a bolsa ia andar, estava todo mundo falando em bolsa a 150 mil pontos no final do ano, e assim, N players do mercado, né? Não só a XP, que nós somos parceiros aqui, mas outros grandes players do mercado aí também chamando um call aí de bolsa de 150 mil pontos para o final do ano. Hoje a gente já tem, por exemplo, né, o call da XP de no máximo 135 mil pontos, né, entre 135 e 150 mil pontos no cenário mais realista, 135 mil pontos no cenário realista, e o worst case scenario para o final do ano de bolsa, na visão dos analistas da XP, seria algo em torno de 110 mil pontos. Né? Então, assim, zerar agora algumas posições, já entrando um pouco mais no ponto que você levantou, né? Eu acho que zerar agora essas posições, poxa, nós já estamos aqui, pelo menos um dos grandes players do mercado, os grandes analistas aí, né, falando que nós estamos nos 110 mil pontos, a gente deve estar em 113 mil pontos aproximadamente agora aqui no pregão ao vivo. Tá? Então, a gente já está muito próximo do pior cenário previsto pelos analistas. Quanto mais pode cair, se deteriorar muito mais, sei lá, 108, 107, 106. Então a gente tem um downside muito pequeno, né? Olhando agora, né? É muito difícil a gente prever, a gente cravar alguma coisa aqui. Mas olhando agora, a gente tem um downside muito pequeno para um upside um pouco maior, né? Então agora é o momento dos investidores, principalmente pessoa física, né? Que é o nosso core aqui, é o nosso principal investidor, de manter a calma, de manter a cautela, né? Então é interessante que nesse momento seja feita uma boa alocação dos recursos, né? Tenha bastante coisa, de repente até atrelada a dólar, porque o dólar ele é um pouco mais disruptivo, né? Quando a bolsa cai, o dólar tende a subir, assim como os juros, né? Então ter boas posições aí de juros futuros posicionados na carteira, junto com bolsa. Então acho que assim, um mix de produtos agora acaba ajudando bastante os investidores, né? A tomar grandes decisões, enfim, a conseguir, porque a gente sabe, né? O Brasil, a gente entende que não é uma estrada bem asfaltada, né? É uma estrada esburacada, né? Então aqui até a renda fixa ela tem volatilidade, né? Então aqui é um cenário um pouco diferente, a nossa volatilidade aqui enquanto país em desenvolvimento, ela realmente é um pouco mais elevada. E com esses choques políticos que a gente vem sofrendo aqui, isso acaba deteriorando bastante. Mas interessante esse ponto que você tocou, viu?